Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma edição do Conexão Ágape Podcast. Eu sou a Geisiane Lemes e aqui a gente compartilha histórias incríveis, histórias interessantes e edificantes. Hoje não seria diferente, a nossa convidada é especial e também vamos tratar aqui de um tema que é muito importante. Mas para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, eu quero fazer um convite para você se inscrever aqui no nosso canal, para que você possa acompanhar aí todas as histórias que já foram ao ar e também as outras que ainda serão compartilhadas, né? Clica aí no sininho para que você possa receber todas as notificações. Assim que a gente receber um vídeo novo, você vai receber aí. E eu quero chamar aqui agora, apresentar aqui para vocês a nossa convidada especial de hoje, que inclusive faz tempo já era para ela estar participando aqui, mas hoje deu certo, então é hoje que você vai aqui tá conhecendo um pouquinho da história dela, ela vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória de vida, sobre o tema de transição de carreira, né, Miriam? Seja muito bem-vinda pela sua participação aqui pela primeira vez no Conexão Ágape Podcast. Obrigada, Geisiane, é um prazer, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui, ainda mais falar de um tema que pode contribuir com as pessoas, para o profissional, para o pessoal, porque quando a gente fala de transição de carreira, a gente também fala do desenvolvimento pessoal. Sim. A gente não consegue separar uma coisa da outra. Para mim é muito prazeroso contribuir com as pessoas com esse tema. Sim. Bom, gente, a Miriam, ela é servidora pública, né? Ela é policial penal, ela é mentora de carreira e ela tem uma história, assim, para compartilhar com a gente de vida, né? E também a sua experiência profissional. Se você conhece alguém que está passando por esse período de querer fazer transição de carreira, se você também está passando por esse momento de transição de carreira ou já passou por isso, deixa aqui nos comentários, compartilha para alguém que está precisando, né, conhecer um pouco mais dessa história. Bom, Miriam, você teve um processo de vida aí até aqui, que passou por várias experiências profissionais, né? Você é educadora, você agora, como eu disse, policial penal, você faz palestras, você dá um norte para as pessoas na carreira, né? Mas você, conta pra gente como que foi esse seu processo que fez essa transição de carreira e hoje você está onde você está. Bom, Geisiane, eu senti na pele fazer uma transição de carreira sozinha. Eu sou do interior, sou de Poxoréu, e eu vim para cá muito jovem e senti muita dificuldade, uma recolocação de trabalho. Sim. Eu não sabia fazer um currículo, eu não sabia como buscar. Então, eu comecei a estudar, a pesquisar como fazer isso. A minha primeira experiência profissional foi como professora do Jardim CA, eu era menor de idade ainda, até que o diretor chegou e falou, olha, você não pode te registrar, você é menor de idade. E aí ele me desligou, né, agradeceu a oportunidade, mas as mães começaram a me procurar. As mães dos alunos, das crianças, começaram a me procurar para que eu desse aula para eles em casa, aula de reforço. E aí começou a minha história na vida docente, na vida de educadora. Eu comecei a dar essas aulas de reforço em casa e depois de um tempo eu comecei sala de aula. Eu trabalhei numa instituição de ensino como secretária executiva, trabalhei em outras empresas também como secretária executiva, mas dali eu já não via mais crescimento. Sim. Eu queria mais, eu não queria continuar com aquela profissão, por mais que eu gostava, mas eu não conseguia mais ver um norte de crescimento ali onde eu estava. E aí eu abracei a oportunidade de participar de um projeto social na época, em 2006, e fui dar cursos. Eu era instrutora de cursos profissionalizantes e a gente rodou o Mato Grosso inteiro ministrando esses cursos para pessoas carentes, diversos temas. Sim. E como que eu consegui, de onde veio essa ideia de mandar o meu currículo para lá? A gente precisa estar muito atento às nossas competências e às oportunidades que o mercado oferece. Eu queria sair daquela profissão porque eu não via crescimento, mas eu não sabia como. Aí eu pensei, eu sei ser secretária executiva, eu passei muito tempo sendo, eu posso ensinar as pessoas a serem. Que legal. Foi aí que eu fiz a proposta
para essa instituição. E falei, olha, eu sou secretária executiva há muito tempo, eu posso pegar esse curso de secretariado. E aí começou a minha carreira já ensinando adolescentes. Então, eu comecei lá ensinando crianças, aí eu fui para adolescente. E depois disso, na instituição que eu era secretária executiva, faltou professor de RH. Eu já era formada, já tinha especialização em RH, mas tinha muito medo de dar aula para adultos. Sim. O medo da rejeição, o medo do questionamento, o medo de achar que eu não sabia o suficiente. E aí a diretora falou, não, mas você não é formada na área? Eu falei, sou. Ela falou, por que você não me falou? Aí eu falei, não, mas eu não sou professora de adulto. Ela falou, não, você vai para a sala de aula sexta-feira, pode preparar sua aula, eu não vou buscar mais professor. Então foi no susto, mas eu já havia me planejado para sair da profissão de secretária para docente. E aí eu comecei a dar aula em universidade por volta de 2006, final de 2006 para 2007. Fiquei mais de 12 anos na carreira de professora universitária, apaixonada, eu amava, amo, né? Na área de RH. Na área de RH e gestão. Legal. E dei aula em pós-graduação também, tudo focado na área de desenvolvimento humano. Tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso. Eu achei que eu fosse aposentar nessa carreira. Só que aí vem aquela necessidade de crescer, de falar, tá, mas e aí? Agora eu quero mais o quê? Aí eu pensei no concurso público. Eu fui bem resistente, porque eu achava, não, eu sou muito dinâmica, eu não quero ser servidora pública, eu não me vejo numa rotina ali muito maçante. E eu falei, não, eu vou tentar, se eu passar, eu vou. Legal. E passei no concurso para Polícia Penal. No estado de Mato Grosso? No estado de Mato Grosso. Os meus alunos falavam, professora, eu não te vejo como policial. Eu falei, eu também não, vamos lá, vamos ver o que dá, né? Eu também não me via como policial. Muitas pessoas falam, mas como assim? De onde surgiu esse desejo? O desejo era a estabilidade. Não era específico. Foi o financeiro, o salário. Isso. Por quê? Porque a vida de docente... eu não conseguia fazer um planejamento financeiro, porque a cada semestre a minha remuneração mudava e muitas vezes caía drasticamente. Eu dava aula para as primeiras turmas. Então, se não fechava a turma, o meu salário praticamente... teve semestre que eu fiquei com uma turma. Então, eu entendi que eu não podia viver só de sala de aula. E aí é o que eu falo sobre a transição de carreira. O desconforto, ele tem que te servir para você, opa, peraí, eu estou desconfortável por quê? O que eu posso fazer para mudar? Não é apenas ficar naquela mesma função, não estando satisfeito e não fazendo nada para mudar. Então foi nesse desconforto que eu falei, não, eu preciso pensar em algo que me traga estabilidade. E o que eu gosto de fazer por paixão, que seja extra, que seja lucro, né? E depois que você passou no concurso, você voltou a dar aula, você continuou tendo algumas aulas ou não foi possível conciliar? Depois que eu passei no concurso, aí veio a resiliência da espera. Foram 5 anos para ser chamada no concurso. 5 anos? 5 anos. Você chegou a perder a esperança que ia ser chamada ou não? No fundo, eu sempre soube que um dia eu seria chamada. Mas a gente queria muito. Teve um período que fosse de imediato, né? Teve um período que eu parei os meus planejamentos. Falei, não vou ter filho agora porque o concurso pode chamar. E o concurso da polícia, ele tem um curso de formação muito pesado. Intenso, né? Intenso. Então eu falei, não posso ter filho agora. Aí chegou um momento e falei, não, vamos tocar a vida e esquecer o concurso. E foi esse desprendimento de esquecer que as coisas foram fluindo. Antes de assumir o concurso, eu atuei em cargos de liderança na área de gestão de pessoas em outras empresas, em grandes empresas, e eu estava muito feliz. Eu nem queria que o concurso chamasse por agora. Porque você estava satisfeita? Estava satisfeita, estava bem satisfeita. E estava na área de RH no corporativo, que foi outra transição, que foi sair da sala de aula. Que foi um processo que eu precisei, assim, passei no concurso, mas ele não chamou. E agora? Preciso continuar? Sala de aula não tá dando mais. Eu já tinha filho. E aí eu precisava de algo que me desse um pouco da segurança do salário fixo, que não fosse tão variável quanto sala de aula.
E aí, outra transição de carreira na minha vida. Eu falei, eu amo fazer o que eu faço, mas eu preciso de algo que me traga uma estabilidade. Já não estou mais novinha, isso. Um tema relevante quando a gente se fala em transição de carreira aos 40 anos. Sim. Aí a gente começa a se preocupar mais. Sim. A recolocação aos 40 anos, ela tem vertentes ali que você acha que não, mas quando você está ali sentindo Sim. na pele, você fala, talvez eu possa não ter sido contratada pela idade. Sim. Infelizmente, isso acontece muito. E aí foi que eu me deparei com uma situação do mercado em que eu, sendo professora universitária, algumas empresas fechavam as portas. Pela idade. Pela idade também, mas fechavam as portas pela a falta da experiência prática no RH. Entendi. Assim, mas você só deu aula? Eu falava, mas eu dei aula 12 anos de RH, eu tenho entendo conhecimento, do assunto, né? E aí eu tive que diminuir o meu currículo. Então aí vem a orientação técnica para quem está aí passando por transição de carreira. Não é que você vai se diminuir para caber. Sim. Mas se esse é seu objetivo, você vai adaptar dentro de verdades que você dispõe. Sim. Você vai ajustar para a cultura daquela empresa. Sim. Eu percebi que o mercado achava que eu tinha muita graduação, eu tenho 3 especializações. Então, eu falei, opa, eu vou tirar, vou deixar só uma. Eu vou focar na especialização em RH, que é o meu objetivo. Sim. Tirei tudo que se tratava de docência no ensino superior, tirei as minhas especializações focadas em docência. O que é isso na transição de carreira? É foco. Sim. É você direcionar o seu currículo para aquilo que você está buscando. E aí foi que eu tirei algumas especializações, adaptei o meu currículo para voltar para o mercado de trabalho corporativo. E aí eu me apaixonei de novo e continuei no RH, dei algumas aulas ainda para matar a saudade. Aí eu saí de vez de sala de aula porque o tempo já estava bem difícil de administrar as duas coisas. E o que você sentiu de diferente? Como que você se sentiu quando você foi para o corporativo? O que você viu assim, falou assim, não, tá diferente, mas eu preciso encarar? Olha, o desafio do todos os dias. Bater ponto. Porque essa flexibilidade de sala de aula, essa liberdade, eu não queria perder a liberdade, mas eu queria um pouco da estabilidade de um salário fixo. Sim. E aí eu falei, não, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Sim. E aí eu abri mão da liberdade, da flexibilidade do meu horário. E isso foi bem cansativo, porque eu bater ponto das 8 às 18, lá era mais cedo, das 7h30. Para eu chegar às 7h30 eu tinha que acordar muito cedo. O trânsito. Então, essa foi uma dificuldade que todo dia no trânsito eu reclamava. Tá, mas você desejou isso. E depois a gente vai se adaptando. Agora, algo muito bacana que eu senti de diferença é o vínculo. Porque no corporativo a gente cria vínculos. Sim. Que coisa que na faculdade, em sala de aula, você tem vínculos, mas você, 6 meses depois, já é outra período, turma. Né? Isso, já muda. E é importante isso que você falou, porque a gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Né? Então a pessoa ela precisa ter esse emocional, né, bem equilibrado para ele entender que se ele quer ter uma mudança, ele também tem que lidar com as consequências dessa mudança, né? Foi o caso que aconteceu com você. Poxa, eu amo dar aula, mas também não é muito legal ter que voltar, ter aquela rotina de bater ponto, horário para chegar, horário para sair. Porém, isso daí não foi um empecilho para você realizar aquilo que você tinha como foco, né? São essas consequências que a pessoa também ela tem que colocar na balança quando ela tem essa intenção de ter qualquer outra mudança de setor na vida dela, né? Isso mesmo. A mudança é uma das grandes dificuldades das pessoas nas empresas é a adaptação a mudanças. Sim. A gente sente isso na pele, porque na própria empresa onde eu trabalhava, mudou de diretoria 4 vezes. Aí muda o sistema de trabalho. E aí muda o sistema de trabalho, muda a forma de gerir, a forma com que requer de você a sua postura, a sua conduta, as suas entregas. Então, a gente precisa se conhecer. Eu sempre falo do autoconhecimento nos meus treinamentos, nas minhas contribuições com as pessoas. Porque se você não se conhece, você não sabe onde você precisa mudar, onde você precisa ajustar para se adaptar a uma nova empresa, um novo trabalho.
Sim, e a gente percebe que muitas vezes, por não ter esse autoconhecimento, que as pessoas se acomodam, né? Ou ela acredita que só aquilo dali serve para ela, ou ela acredita que ela não tem potencial para alcançar coisas maiores. Como que uma pessoa ela pode fazer uma autoavaliação, ou por quais são os caminhos que ela pode ter assim, um autoconhecimento para ela definir, falando profissionalmente, né? Para ela fazer uma autoavaliação, aonde eu estou, aonde eu quero ir e como eu posso chegar a isso. Porque também tem a ver com a pessoa ter um objetivo de vida, né? Sim. No processo de mentoria e de coach de carreira, nós temos ferramentas que auxiliam. Legal. Essas ferramentas, elas contribuem bastante para você conhecer seu perfil comportamental. Tem muita gente que está frustrada há muito tempo na mesma função e não consegue sair dela. Porque se você começa a sua carreira profissional naquela determinada área, as empresas que vão fazer proposta para você sempre vai ser naquela área, porque é o que você tem de bagagem. E zerar tudo é um desprendimento. Você pegar o seu currículo, que você já tem uma experiência, e falar, não, peraí, eu vou começar colocando aqui com pouca bagagem, é um desprendimento. E queira ou não, a pessoa já tem uma confiança daquilo que ela faz bem feito, né? Exato. E fazer essa transição zerando, ela é dolorosa, porque você deixar para trás aquilo que você sabe, mas que não está mais te deixando feliz, o autoconhecimento, ele é base. Ele é base, você olhar o desconforto, se fazer perguntas. Por que esse domingo à noite começa a me gerar aquela angústia? Opa, sinal de alerta. Segunda-feira, eu tô sempre com raiva na segunda-feira. Isso é sinal de alerta. Ou você não está mais gostando do que faz, ou você não está gostando da empresa. Sim. Ou alguma coisa está errada. Sim. Quer dizer que você tem que pedir conta? De jeito nenhum. Sim. Eu não pedi conta das empresas antes que tivessem algo ali já como um plano B. Sim. A gente precisa olhar para frente traçando uma meta. Sim. E não apenas ir lá e pedir conta, eu não gosto mais, eu vou pedir conta. Seria uma irresponsabilidade, né? Porque a gente é adulto, a gente não é criança, né? Eu quero o que tem que ser agora. A gente tem que ter um planejamento, uma responsabilidade, ter, igual você falou, um foco, o porquê que eu vou sair daqui. Porque muitas vezes é só mudar alguma coisa e a pessoa continua tendo uma realização pessoal ali mesmo onde ela está, né? Sim, e é muito importante falar que a gente também vai fazer coisas que a gente não gosta. Sim. Mesmo estando numa profissão que a gente gosta. Sim. Um exemplo, quando eu me deparei no RH, em que eu tinha que fazer o desligamento, isso para mim, nossa, o primeiro desligamento foi muito difícil. Sério? Mas fazia parte da minha profissão, fazia parte da minha função naquele momento. Então, eu comecei a entender que eu precisava saber fazer de uma maneira humanizada, de uma maneira... Como fazer de uma maneira humanizada, mas o menos traumático possível, implantar técnicas de auxílio nesse período. Então, era o lado ruim, mas eu precisava fazer, precisava ser feito. Então, não existe mar de rosas. Sim. Se você for esperar uma profissão que você só vai goste ter alegrias, de não tudo, tem, não existe. Exato. Não existe. E a gente estava falando sobre o autoconhecimento, né? Quais são assim, as orientações que uma pessoa ela pode fazer até mesmo em casa? Por exemplo, ela não consegue ter sua mentoria, mas ela consegue fazer, você disse, né? Fazer essa avaliação. Olha, existe uma frase que fala assim, se você espera sexta-feira para você comemorar a semana, alguma coisa está errada. Aquela pessoa que espera a semana toda para o sextou. Então, o que você está fazendo ali? Porque eu acredito assim, normalmente, tirando de um trabalho de 8 horas, né? O dia tem 24 horas. 8 horas você está dedicado ao seu trabalho. E se você não gosta daquilo que você faz, são 8 horas por dia que você está desperdiçando de vida. Então, né, como que uma pessoa ela pode, agora que está assistindo, acompanhando, falar assim, poxa, eu preciso fazer uma autoanálise do momento que eu estou vivendo, uma autoavaliação daquilo que eu estou sentindo nesse momento. Qual seria, assim, sua orientação? Sabe aquelas perguntas clichê de entrevista de emprego? Que tem gente que é o terror das entrevistas? Faça essa pergunta, escreva, anote. Quais são os meus pontos fortes? De verdade, se avalie, não é você identificar para sair bem na entrevista de emprego. Não, você precisa saber quais são os seus pontos fortes. Eu sou uma pessoa comunicativa.
Mas aí você fala que é comunicativa, mas você é uma pessoa extremamente introvertida, é lógico que na hora da entrevista de emprego, você vai ter dificuldade de mostrar realmente quem você é. Então, seja verdadeiro, faça listas, se pergunte, quais são os meus pontos fortes? Elenque aí pelo menos 5. Pelo menos 5, porque na entrevista vão te perguntar 3 no mínimo. E aí vão perguntar 3, você vai falar, eu sou ansiosa. Vai falar, tá, eu vou te perguntar os seus pontos fortes, sem que seja ansiosa e perfeccionista. Então aí você tem pelo menos 3. Então elenque 5, porque esse é clichê. A maioria das pessoas coloca perfeccionista ou ansioso. E da mesma forma, coloque seus pontos fracos, pensando o que você está fazendo para melhorar. Sim. E não apenas ponto fraco para se condenar. Para se condenar. É olhar para esses pontos fracos. Ah, eu sou uma pessoa que tem o problema de chegar no horário. Então, vamos lá. O que você pode fazer para melhorar essa questão com o relógio? Porque tem gente que tem, de fato, problema com o relógio. Eu não tenho, tá? Eu não tenho. Deixando claro que eu não tenho. Que sim, foi um fato isolado. Foi. Eu sou bastante pontual com os meus compromissos. Isso é uma característica que eu aprendi a identificar. Então, legal, quando você se conhece, principalmente ali os seus pontos fortes, seus pontos fracos, aí vem para o terceiro passo, tá? O que eu estou fazendo para melhorar os meus pontos fracos, as minhas limitações? E aí eu vou desenvolver prazos, tarefas. Coloque ali, eu tenho que ler sobre o assunto, então, que livro eu vou ler? Até quando eu vou terminar de ler? O que eu vou colocar em prática depois desse livro? É isso, é você se conhecer e praticar. Não é só se conhecer, eu sou assim mesmo. Porque tem gente que fala, não, eu sou assim mesmo. Espírito de Gabriela, a gente fala, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? É, isso mesmo. Então, eu acredito que a gente está sempre em construção, né? Eu, por exemplo, meu primeiro emprego, eu fui atendente de uma videolocadora. Naquela época, eu tinha um conhecimento de comportamento, né? Hoje, provavelmente, alguns empregos que eu já passei, com o conhecimento que eu adquiri, talvez eu agiria diferente, ou eu me empenhava mais, ou eu buscava mais conhecimento, que eu tenho hoje, mas na época eu não tinha. Então, é normal a pessoa chegar no nível da vida dela e falar, opa, as coisas já não estão fazendo sentido. E muitas pessoas colocam culpa no outro porque não se conhecem, né? Exato. Então, assim, é a minha chefe que está insuportável. Esse emprego que não é bom. E é por isso que é importante ter essa autoanálise, porque aí você vai ver que o problema não é nem o ambiente, não é o chefe. Muitas vezes é você que já está insatisfeita com aquela situação porque não está desempenhando um bom trabalho. E se fazer isso que você está fazendo, talvez muda a rota, né, de trabalho, começa a ser mais prazeroso, porque eu acredito que também um pouco da frustração é quando você faz algo que não te dá um retorno, você não consegue ver um resultado. E talvez não é porque você não é bom, talvez é só porque você não tem essa autoanálise, né, está fortalecendo mais o lado ruim do que o lado bom. Porque é muito comum também a gente ter essa dificuldade de colocar o que a gente tem de bom, né? Parece que a gente tem o lado ser humano, parece que só fica olhando a autocrítica, né? Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. E uma coisa também, não sei se você concorda comigo, mas como você já passou por esses setores de recursos humanos, são pessoas que às vezes têm um determinado talento, mas está em ocupação errada. Você viveu muito isso? Muito, frequentemente. A gente fez várias movimentações internas. Legal. Que as empresas deveriam fazer isso, né? Às vezes tem um funcionário ali que ele tem um talento para ser utilizado em outro setor e está sendo massacrado em algo que ele não gosta, né? Sim, nós implantamos, inclusive, na época que eu estava como gestora dessa empresa, implantamos a utilização do mapeamento de perfil comportamental. Olha que legal. Porque tinha situações em que o gerente chegava, olha, não, eu vou desligar, eu quero demitir esse colaborador, ele não tá rendendo, não tem entregas, está sempre insatisfeito, está sempre emburrado, mas aí falou, não, vamos olhar o perfil comportamental dele. E aí a gente analisava que não era um perfil comunicativo, era um perfil técnico, não era um perfil de pessoas. Ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar errado. Então, aquela pessoa colocar para um atendimento, era para ela
terrível, mas ele precisava de emprego, ele precisava trabalhar. Então, eu tô ali com a perspectiva de ir para outro lugar. A empresa tinha benefícios, Sim. só que ele estava insatisfeito, não era com a empresa, não era o que ele tinha aptidão, não era o perfil comportamental dele. E aí a gente fazia essa movimentação, era nítido a mudança. Que legal. E isso para o RH de conseguir resgatar, fazer essa modificação de uma demissão para uma movimentação é muito prazeroso. Sim. Uma vez, quando eu estava em sala de aula, uma aluna falando sobre isso, uma aluna falou assim: professora, eu tenho que te falar uma coisa. Depois da aula, ela era muito tímida, ela veio falar comigo, ela até tremia de nervosa, de tão introvertida que ela era. Ela falou assim: eu trabalho como vendedora numa loja. Há muito tempo eu trabalho como vendedora, mas, professora, eu tenho que te confessar uma coisa. Quando entra um cliente naquela porta, eu fico, oh, meu Deus, tomara que não venha, tomara que não entre, tomara que não entre. Eu falei, como assim? Eu falei, mas você não vive de comissão? Vivo, mas, professora, eu odeio cliente, eu tenho vergonha. Eu falei, não, então você precisa urgente fazer uma transição de carreira. Não é, e eu via, lógico que com o feeling já, de estar acostumada a atuar na área, eu já logo percebi que esse não era o perfil comportamental dela. E, então a gente fez... Ela foi por uma oportunidade que surgiu. Sim, ela falou, eu preciso trabalhar, eu tenho um filho. Eu falei, não, eu vou te auxiliar. Então, com os alunos, eu acabava auxiliando ali na elaboração do currículo, buscava ali, falei assim, traz para mim na próxima aula quais são os cinco pontos fortes que você considera que você tem. E ela, ai, professora, eu não tenho. Falei, tem, claro que tem. Puxa aí, se você não conseguir 5, eu vou te pedir 10. Então, a pessoa, tá, não, então tá bom, 5 eu consigo. E aí a gente viu que ela estava no lugar errado. Sim. Ela preferia o escritório, ela preferia o administrativo. Então, é isso, se conhecer para você se adaptar ao mercado de trabalho. A gente, na época do cursinho, né, que eu sou da época do cursinho de vestibular, fazia muito teste vocacional. E o meu sempre dava área de comunicação, mas eu nunca fui comunicativa, assim, né? Eu fui indo aos poucos, mas porque tem pessoas que elas já têm esse dom, esse talento desde criança. E aí fui entender que comunicação também não é só um dom, ele é algo que é adquirido. Dependendo das áreas que a gente trabalha, a gente vai desenvolvendo, vai melhorando tudo, mas é algo que realmente deu certo. É a área que eu gostei, é a área que, graças a Deus, deu certo. Só que tem pessoas que, como essa pessoa disse aí para você, a dificuldade de reconhecer os talentos, isso tem a ver com bloqueios que a pessoa tem de já olhar só o lado negativo, porque isso também impede da pessoa ter uma projeção de carreira, né? De progredir na carreira. Sim, aí a gente entra um pouquinho no coach, que são as crenças limitantes, as crenças adquiridas, aquelas crenças limitadoras que às vezes a gente não percebe, mas desde a infância já tem aquilo. A gente vai ali, o ambiente vai implantando. Quem nunca ouviu ali tá fazendo uma tarefa e não dá conta, você é burra. E aí a criança vai ali assimilando aquilo e não percebe de onde vem e como fazer para modificar. Eu tenho dificuldade em matemática, e não é pouca. Se me põe pressão para calcular, eu já bloqueio. Então, eu sei que eu posso aprender matemática, eu passei, eu fiz faculdade, mas não é a minha competência que eu vou ficar feliz, vou desenvolver. Mas ela pode sim ser aprendida. Sim. Como você falou na comunicação. Tem gente que me procura e fala, como que é o seu curso de oratória? Porque eu tenho muita dificuldade de falar em público. Não é porque a pessoa é introvertida, é tímida, que ela não vai conseguir falar bem em público. É possível, é totalmente possível. Mas o que ela vai despender de energia é muito mais do que uma pessoa desinibida. Sim, sim. Que chega ali e fala no improviso sem precisar ensaiar muito a timidez. Sim. Mas é totalmente aprendida, é totalmente se conhecer para saber onde que precisa melhorar e entender de onde vem essas crenças que limitam, de onde vem esses bloqueios, muitas vezes da nossa infância, de onde ainda está no inconsciente. Sim. Porque quando está no consciente, você traz ali a razão e tenta entender o que fazer com aquilo. Mas e quando está no inconsciente, é muito mais profundo. No caso, você fez o concurso público. Muitas vezes a pessoa vai fazer o concurso público, ela já começa, mas eu não vou passar.
Ah, mas tem essa prova, eu não vou conseguir. No seu caso, qual foi o que você viu que era mais difícil quando você for fazer um concurso público? Você disse que não é algo que você se via nisso, né? Mas o que você viu mais desafiador para você fazer um concurso público e falar, nossa, você se imaginava policial penal ou você fez só por fazer? Não me imaginava policial penal. Imagina, eu em sala de aula, então, depois RH, não me imaginava policial. Você também foi uma daquelas que falou assim, não, eu vou fazer, se eu passar, vai ser aí bom. Aí eu vejo. Bem assim. Primeiro, eu tive que derrubar uma crença limitante que eu tinha sobre ser servidor público. Sim. Porque eu venho de família de servidor. Sim. Poderia falar assim, não, eu vou seguir. Então, eu acho que eu queria fazer diferente da minha família. Sim. E a minha mãe ficava falando, você tem que fazer um concurso. E aquilo já estava me deixando já irritada. Eu falei, não tem que fazer concurso nada. E não queria. Então, eu fui fazer concurso depois de muito tempo. Depois, assim, daquele desconforto do financeiro, da questão da estabilidade de salário que eu te falei. Sim. Então, eu tive que derrubar essa crença. Falei, tá bom, vamos lá, vou fazer a inscrição. Fiz inscrição, não estudei muito, estudei assim na véspera, porque eu estava de férias, tinha filho pequeno. Quem tá estudando bastante, eu escuto uma coisa desculpa. dessa, vai falar assim, como eu não passei? Não, é porque muitos concursos caem coisas de que eu dava aula também. É isso que eu ia falar, já tem um conhecimento adquirido por um período, né, que serviu para passar no concurso, porque é uma constância, né? O estudar é uma constância. E a interpretação de texto ajudava muito, porque eu tenho essa facilidade por vir de sala de aula. E aí eu estudei nas minhas férias e falei, vamos fazer, se passar a gente vê o que faz. Passei, mas até o momento que eu estava corrigindo a prova, mas olha o tanto de escrito, minha nota deve ter sido super baixa. E não acreditava, o que você falou de não acreditar na sua competência, no seu potencial. E aí, a hora que o meu nome saiu lá, eu falei, não é que eu passei mesmo? Assim, eu não acreditava. Então, eu falei, não, então dá, esse negócio então dá para eu estudar para outros também. Sim, sim. E foi muito prazeroso, porque aí começa ao que você falou, de acreditar mais em si. Sim. Eu não acreditava que eu passaria no concurso público, porque quando você olha a lista de inscritos para a quantidade de vagas, estatisticamente falando, é surreal. Sim. É surreal. Eu nem perdi meu tempo. Sim. Eu não vou nem perder meu tempo de ir lá fazer a prova. E aí, quando eu vi o meu nome, eu falei, eu passei. Qual que é o próximo que eu vou fazer também? Mas eu fiquei assim, eu fiquei estudando para outros e dei uma parada. E aí foi a decisão. Ou eu continuo estudando para outros, ou eu vou para o corporativo. Foi quando eu entrei no RH. E não me arrependo, porque foi uma experiência incrível. Trabalhar com liderança desenvolve muito mais a nós do que aos outros. Porque para você atuar como líder, você precisa muito dessa ferramenta de autoconhecimento e de gestão de equipes. E a gente falando assim de transição de carreira, o que a gente queria deixar claro aqui que ela está contando a história dela, a história de vida dela e que isso é uma realidade hoje, né? Tem uma pesquisa do LinkedIn que eles fizeram com cerca de mais de 23 mil trabalhadores brasileiros e 60% querem mudar de trabalho. Não só de emprego, de local de trabalho, mas mudar de trabalho. E o principal motivo, eles falam na pesquisa, que é insatisfação e querem mais realização pessoal. E 20% estão pensando em fazer essa mudança. Então, é um tema que não pertence somente a você, a uma ou duas pessoas. Muitas outras pessoas também estão nessa mudança. Então, assim, não é incentivar você pedir conta, mudar de carreira, você pensar através da experiência da Miriam, será que eu também estou passando por isso? Será que eu posso também ter essa coragem? Você pode também ter essa coragem, é uma questão de coragem, de decisão, porque é uma decisão para a vida, não é uma decisão que você vai simplesmente tomar hoje, amanhã você não quer mais. É uma escolha, é uma decisão, é um ato de coragem também você ter... tudo isso que você falou, né, foi baseado no seu ato de coragem também, e você ter um foco e um objetivo de vida, e principalmente ter, eu acredito assim, um emocional muito bem equilibrado, né? Se não der certo essa decisão, né, quais serão os meus outros passos? Mas assim, para quem quer mudar, para quem já está pensando em ter essa transição, quais seriam os caminhos ideais para essa pessoa avaliar?
né, para tomar uma decisão com responsabilidade, tomar uma decisão assim que ela possa encarar mesmo com medo? Planejamento. Não peçam conta. Hoje é sábado, amanhã é domingo, segunda-feira é o dia crítico. Tô infeliz, essa empresa não é para mim. Eu já pensei, vou confessar, de ganhar na Mega Sena, escrever uma carta pro RH, não na empresa que eu tô agora, no outro que eu estava. Falava assim, a partir de hoje eu não faço mais parte do grupo de colaboradores dessa empresa. Olha só a arrogância. Olha só o nível de arrogância. Não é assim. Não. Isso aí é um momento de ira que vem. Você fala, eu quero saber, vou jogar tudo pro alto. Né? Mas brincadeiras à parte é o que você tá falando agora, né? Deixem assim. Portas abertas, viu, Gisele? Isso mesmo. Deixem portas abertas. Sem arrogância, porque o dinheiro pode acabar e você pode voltar a pedir emprego de novo. Exatamente. Deixe portas abertas. Isso foi só uma brincadeira que veio na minha mente e eu compartilhei aqui. Mas quem nunca, né? A gente sempre brincava quando tinha bolão lá. Ai, se ganhar, RH amanhã, guarda minha carta. Eu falei, eu vou deixar a carta pra mim mesmo. É planejamento. Planejar, você consegue, se você coloca no papel, o que fazer, como fazer e até quando. Você precisa se dar prazo. Sim. Um exemplo, se você tem um sonho. Eu tenho um sonho de ter minha casa própria. Tá, mas o que você está fazendo para ter sua casa própria? Nada. É só um sonho. Só um sonho. Transforme em meta. Não estou feliz onde eu estou trabalhando. A sua saúde mental está afetada, aí já é outro assunto. Porque com a saúde mental afetada, a gente tem que procurar ajuda. Antes de tomar qualquer decisão, qualquer decisão. Porque o problema pode não ser na empresa. Sim. Pode ser uma questão com você mesmo, com questões pessoais. A empresa contribui também, porque nós temos aí assédio moral, temos questões que adoecem também nas empresas. Sim. Mas se você tem um planejamento e autoconhecimento, você vai estar mais tranquila para falar, tá, hoje eu posso aguentar isso aqui, mas daqui tanto tempo eu não vou estar mais aqui. Sim. Então, não vai pedir conta porque não está gostando. Se você quer fazer transição de carreira, é preciso direcionar, tá? Você vai fazer transição, mas você vai mudar de profissão? Entenda que pode ser que você tenha que ganhar menos. Então, se eu tenho que ganhar menos, eu já tenho que, preciso vender meu carro, preciso um carro que é mais econômico. Como que é? Eu dependo financeiramente de outra pessoa? É só comigo? O que eu preciso ajustar na minha vida financeira para que eu abra mão deste meu emprego? Vou te dar o exemplo como foi o meu pedido de demissão da universidade. Eu já estava assim com uma sala de aula. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, já estava sem norte. Aí eu lembrei que eu ajudo as pessoas a fazerem isso. Eu falei, e eu li um livro, pedi pro meu esposo ler também. A gente estava com uma despesa fixa bem alta. Falei, eu não posso sair do emprego agora. Mas aí, você fazendo todo o planejamento, colocando no papel, coloquem no papel, coloquem tudo no papel. Isso te ajuda a ter uma consciência ali do que você está gastando, de como está o seu planejamento financeiro. E aí eu descobri que, lógico, eu podia sim pedir conta, porque o que eu ganhava, eu estava só pagando meu carro. Falei, eu posso pedir conta, não só pedir conta, como entender que eu não tenho que viver para sustentar carro. Falei assim, que ego é esse que eu tô vivendo para sustentar um carro novo? Foi aí que a gente decidiu vender meu carro. Depois que a gente terminou de ler um livro, a gente decidiu vender o carro sobre gestão financeira. Decidiu vender o carro, comprei um carro mais barato, quitado, porque aquele meu carro era financiado. Então tinha essa prestação, né? Tinha essa prestação. Então a gente elencou o que dá para tirar, o que não dá, o que é essencial, o que faz parte ali da base da pirâmide de sobrevivência. Eu não posso tirar comida. Então foi aí que a gente entendeu que precisava sentar os dois, ajustar para que eu pudesse sair de sala de aula, porque o concurso, lembra lá do concurso de policial? Que esperou 5 anos. Ele tem um TAF. Esse foi o terror da minha vida, foi o TAF. Nossa. Porque eu era uma pessoa extremamente sedentária. E aí, como que você conseguiu? E aí, você passa na prova, você deixa um monte de gente pra trás e fala, tá, mas agora eu vou morrer no TAF? Agora eu vou passar. Aí, decidimos juntos pedir desligamento da universidade, porque eu precisava me dedicar ao treinamento físico. Você se preparou? Porque se eu reprovasse no TAF, eu sei o quanto eu ia me cobrar. Sim. Eu sei o quanto isso ia ser para mim um fator
frustrante. Sim. Então eu falei, não, então é uma decisão muito importante. Sentamos, conversamos, pedi desligamento. Professora, eu falei, não, tem uma meta. Sim. Eu ficava trabalhando na minha mente, eu não estou desempregada. Porque isso influencia. Sim. Você pensar, eu estou desempregada, a sua autoestima já vai lá no chão. É como se você se sentisse um pouco inútil. Exato. Eu falei, não, eu não estou desempregada. Foi uma escolha. Eu tenho uma meta. Então, eu ia treinar. Eu achava assim, eu tô indo pra academia todo dia. Não, eu tô indo pra academia porque eu tenho a meta. Então, eu ia pra academia, contratamos personal. Eu falei assim, eu preciso passar nesse TAF. E foi o meu maior desafio, sair do sedentarismo e passar na corrida do TAF, passar na barra. Falei, meu Deus, eu passei. Então, aí, o tempo de espera já não dependia mais de mim. Sim. Mas o que dependia de mim, você fez. Eu fiz. Isso é muito importante, né? É a gente querer mudanças na vida. É uma frase muito comum que a gente fala, né? Você nunca vai adquirir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Você poderia tentar passar, mas sem fazer nada. Você ia falar assim, vou passar na sorte. Não. Em primeiro lugar, você tomou uma decisão muito difícil, né? Que foi deixar algo que você gosta por uma meta que ainda não tinha era um desafio. Poderia dar certo, poderia não dar certo. Segundo, a sua decisão pessoal afetava todas as áreas da sua vida. Que, como você disse, afetou não só o financeiro, mas também como a vida conjugal. Sim. Porque não é só você. Então, é uma decisão de coragem, né? E assim, você se empenhou, você se esforçou. E é isso que a gente tem que ter de lição também, né? Se é uma meta, ela tem que ser alcançada, né? Ter esse planejamento que você fez. Exatamente. E afetou, hoje ainda afeta, porque tem um ano que eu sou servidora pública e quando o concurso chamou, depois de 5 anos, me chamou para outra cidade. Aí eu tô morando longe e a minha família ficou aqui. Então, são escolhas que a gente tem que pensar. Eu penso o tempo todo, não, estou vivendo isso hoje, mas vai passar. Vai passar. Eu vou... É por um período, né? É um período, né? A importância do planejamento. A gente teve que se planejar, a gente sabia que ia ser assim, mas a gente sabe que quando chega lá, fala, nossa, é dolorido ficar longe. Não, mas vai passar. Sim. Então, a importância de se conhecer seus próprios limites e saber, até os momentos que você está por um fio. Sim. Porque senão a gente toma decisões no rompante ali por um fio, como pedir demissão, pedir exoneração, e joga tudo pro ar e fala, tá, mas e aí? Se eu pedir demissão, agora não é só pedir demissão. Agora não é só virar para trás e falar, não tô gostando. Tô legal. Não, se eu pedir exoneração, eu volto para cá como? Eu tenho 44 anos, para eu me recolocar no mercado, é outro trabalho, e foi algo que eu sonhei, né? E além do mais, a adaptação, eu sou muito fácil de me adaptar. Que bom. Quando as pessoas falam assim, nossa, mas você é policial penal, vem do RH, eu falo assim, eu tô adorando. E eu tô de novo naquela liberdade de poder estar aqui. Porque a gente trabalha por regime de plantão. Sim. Então, eu consigo trabalhar de forma que eu possa estar aqui, posso fazer a minha jornada lá e continuar fazendo o que eu gosto, que são as palestras, os treinamentos. E você entrou numa profissão nova, diferente de tudo que você fazia. O que você teve que aprender a fazer como policial penal, ou o que você teve que, assim, adaptar ao seu estilo de vida, à sua função que você tinha que fazer, que você falava, né? Isso não fazia parte do meu trabalho, agora eu tenho que aprender. Porque isso é importante, porque muitas vezes as pessoas desistem de algo só pelo fato de ser algo novo, algo que nunca fez, igual você tinha até então uma eficiência em algo. E aí vem algo novo, você tem que aprender, né? Que não é jovem, né? Quando a gente é jovem, né? Você fala, tô aprendendo porque eu sou jovem. Mas não, era algo novo, você já tinha 40 anos, né? Mais de 40 anos. Aprender algo novo. O que você fez? Isso que é legal compartilhar para que as pessoas que estão assistindo não se limitem também. Não tem mais nada que aprender, já aprendi tudo nessa vida. Tudo. Eu tive que aprender tudo, porque você passa uma régua do zero e aproveitar o que eu já sabia, que vem da área do RH, mas algumas coisas bem importantes que eu precisei me adaptar foi o RH, ele é muito amistoso. Qual era a nossa função? Era trazer uma melhoria no clima, no ambiente organizacional, desenvolver pessoas. E lá onde eu não estou na área de RH, eu sou policial penal. Então, muitas vezes eu preciso, ser mais durona. Ser mais enérgica, né? De manter a minha postura da minha profissão.
Então, lá eu não sou RH. Aham. Apesar de que eu acredito e penso que a gentileza cabe em qualquer lugar. Sim, Mas é diferente. sim. No RH, eu sempre gostei de chegar, tomar café, bater um papo ali com a pessoa para conhecer um pouquinho mais dela. Lá não. Lá eu preciso fazer a minha função conforme manda o procedimento padrão. Sim. Né? E eu não tenho dificuldade, porque eu gosto bom. muito de conhecer coisas novas e eu gosto de regras. Aham. Eu sempre fui, assim, bem adaptada a Que regras. bom, Então, eu sei, como que é que faz? É assim? Então, eu vou fazer assim. que bom. Então, eu não tive dificuldade nessa adaptação. A maior dificuldade que eu tenho é realmente ficar longe. Que é uma renúncia por um Isso. tempo. E aí volta aquilo que você disse, né? Toda mudança que a gente faz, toda escolha que a gente faz, algo que a gente não gosta terá que ser feito, né? Exato. Que no caso é ficar longe da família, né? E continuando nesse assunto de transição de carreira, você passa isso para as palestras? Como que é as palestras, as orientações que você dá nas questões da mentoria de profissões, mentoria de mercado? Sim, a gente desenvolve um plano de transição, um plano de ação, um acompanhamento. Não é feito sozinha, o apoio da mentora é justamente para esse auxílio de como fazer essa transição, desde olhar para o currículo, ver o que precisa ser ajustado. Vou te falar uma situação, a vivência em sala de aula é maravilhosa. A gente tem cada situação que traz muita sabedoria para a gente. Uma vez um aluno de RH, ele falou para mim, professora, eu tenho filho, não estou conseguindo buscar uma recolocação, não estou conseguindo encontrar, já deixei meu currículo em um monte de lugar e eu não consigo nenhuma entrevista. Falei, faz o seguinte, traz seu currículo para mim na próxima aula, que eu quero dar uma olhada, eu te ajudo. Ele levou o currículo. Quando eu olhei o currículo, estava sem telefone. O básico. O básico. Que a pessoa vai entrar em contato. Mas ele tá ali numa ansiedade tão grande que é como você escrever algo. Você vai escrever, você já tá tão cansado ali de escrever, aí uma outra pessoa de fora vai olhar, ela vai ter um olhar mais tranquilo, porque você já tá cansado. Então ele tava tão ansioso para conseguir uma recolocação que ele não tinha mais esse olhar, né, técnico do currículo. Aí eu falei, vem cá. Mostrei para ele, falei assim, vamos ajustar. A hora que eu olhei, falei, o telefone. Ele, nossa, como que eu esqueci isso? Eu falei, não, normal, você está ansioso para conseguir um novo emprego. Agora você ajusta o seu currículo e manda em todos os lugares que você já mandou. Faça uma lista. Eu sempre falo para os meus mentorados, escreva. Eu não gosto de escrever, manda áudio, faz um grupo para você, com você mesmo, quem não tem, né? Eu tenho vários grupos, eu e eu mesmo. E manda, mas escreva, desenvolva essa habilidade. Porque isso vai te ajudar a tirar da mente as suas dificuldades e colocar no papel. A partir do momento que você coloca no papel, você tem mais chance de concretizar aquilo ali. Porque você não deixa ali, voando solto na sua cabeça. Então, é preciso desenvolver essa habilidade, faça lista, faça planejamento, escreva. Os meus mentorados falam assim, me manda lá no meu WhatsApp, pode ser que eu não responda na hora. Mas me manda, porque a ideia quando vem, não deixa ela perder. Sim. Tá no momento criativo, manda lá, não deixa perder. Porque depois passa, Depois passa. Aí você começa a ser muito crítico. Você fala, mas não vai dar certo. Não vou nem mandar pra Miriam porque não vai dar certo. Não, pode mandar. Não faça, não corte a sua criatividade, não corte suas ideias, deixa fluir. E aí depois você vai analisando, por isso é importante pôr no papel. Miriam, hoje é muito comum, assim, ter mais transição de profissão, de carreira, acima dos 40, acima dos 30, e quais são, assim, os principais desafios que você tem de conhecimento das pessoas, né, que faz essa mudança de trabalho, de carreira nessa faixa etária? A pandemia trouxe uma realidade bem diferente para a gente. Tem muita transição de carreira acima dos 30, dos 40 anos, mas para o empreendedorismo, por conta do desemprego. Então, nós tivemos aí uma realidade bem diferente, aumentou bastante o número de MEI, né, por conta do desemprego. Então, todo mundo teve que olhar, que habilidade eu tenho? O que eu sei fazer? O que eu sei fazer tão bem que eu posso vender? Eu falo, se eu soubesse fazer comida, nossa, eu ia fazer doce, eu ia fazer, né, porque é muito bom você, mas eu não é algo que me traz prazer em fazer, eu tenho prazer em comer, mas não tem tempo ruim para quem sabe fazer alguma coisa. Sim.
Então, a maior dificuldade nessa transição, ela se instala ali depois dos 40. Porque o jovem, ele tem mais facilidade de se adaptar. Sim. Por outro lado, ele também tem mais facilidade de deixar para trás. A rotatividade do jovem no mercado de trabalho é muito grande. Tipo assim, não quero esse porque eu consigo outro ali. Nem sofro. Nem sofro. Nem sofro. Vira as costas e sai. Já a pessoa, a partir dos 30 para os 40 anos, ela tem mais dificuldade. Porque já viemos de uma outra geração. A gente está naquela geração que sabe a tecnologia, sim, mas tem dificuldade. Sim. Né? O jovem não, coloca aqui, não sei, mas eu aprendo. Então, a gente está ali numa transição que a gente ainda tem medo do desemprego, ainda estamos ali inseridos no, a carteira assinada é mais garantido do que eu vou empreender. Se for mandar embora, eu tenho minha garantia. Exatamente. E os jovens, eles têm uma geração, eles chamam essa geração de imediatista, né? Talvez pela internet, muitos jovens milionários ganhando com o YouTube, fala assim, eu vou trabalhar para os outros, eu também quero ser youtuber, eu também quero ganhar dinheiro com a internet. E realmente tem um lado bom que desenvolveu muitas crianças inteligentes, novas, né, ganhando muito dinheiro com criação de aplicativos, startups, enfim. Mas, por outro lado, tem jovens que eles têm essa dificuldade de lidar com essas regras, né? Porque ele parece que ele tem trabalhar 30 dias para receber um estágio, por exemplo, né? Quase um salário mínimo, ele fala, eu não vou sair de casa. Né? Nós já tivemos até aqui, né, Sandra? O Danilo, ele tem uma empresa de RH, ele fala que ele já ouviu de jovem, de propósito, fala assim, esse emprego eu não quero não, esse daí minha avó me dá, esse aí minha mãe me dá de mesada. As próprias mães, né, também. Ele disse que até a própria mãe, né, fala, não, meu filho, não, isso daí eu te dou. Vou deixar você sair de casa. Vou deixar você sair de casa para ganhar isso. Porque a gente vê que é uma geração diferente, né? Mas esquece que nós não estamos falando só de remuneração, né? Isso mesmo. Nós estamos falando de aprendizagem, de adaptação, de regras, de cultura. Isso. Quando você trabalha numa empresa onde você precisa se adaptar às regras, você tem muito mais facilidade de um desemprego e você precisa ir para um outro ramo totalmente diferente. Sim. Fala assim, você vai trabalhar numa empresa que era totalmente avesso às regras. Aí você vai para uma que tem regras, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade. Sim. Agora, me coloca eu, que tenho facilidade com regras, e vai para uma empresa bem dinâmica, eu vou amar, porque eu também sou dinâmica. Agora, o contrário é muito mais difícil. Sim. Então, quando a gente fala de atuar no mundo corporativo ou no estágio, no começo da carreira, que seja uma bolsa pequena. É importantíssimo, sim, porque vai aprender a respeitar horário, vai aprender a respeitar as pessoas, vai aprender a respeitar regras. Conviver. Não é, eu não gosto do meu chefe, pega minha bolsa e vai embora. Não dá para fazer isso, né? Então, a gente aprende a ter resiliência, a ter inteligência emocional, porque a vontade que dá quando começa a aparecer qualquer situação é ir embora e não voltar mais no outro dia. E normalmente as situações difíceis é que gerem em nós a capacidade de lidar com a crise, né? A lidar com os momentos difíceis, porque o que a gente consegue ali, a gente consegue qualquer outro trabalho, né? E muitas vezes o jovem, ele não tem esse entendimento, né? Sim. Tá sem graça, vou sair. Vou gravar vídeo. Eles precisam de estímulo fazer o tempo todo, publi, né? Como que é? As meninas vão fazer publi, ganham mais dinheiro com o publi. Mas aí não tem isso que você falou, né? Que é pra vida toda. Tanto que o fato de você passar na polícia é todo um conhecimento de carreira que você veio carregando no decorrer dos anos, que no momento exato você estava preparada para uma grande oportunidade, né? Exatamente. E hoje você se vê fazendo outra coisa? Eu acho que eu já faço, né? Eu acho que eu nunca deixei de fazer isso de desenvolver pessoas. Então, a polícia penal, para mim, ela me traz uma satisfação muito grande, porque eu gosto também de atuar como policial penal. Que legal. Porque ali também eu trabalho com pessoas. Eu continuo trabalhando com pessoas. É diferente, é de uma maneira diferente. Mas ali eu conheço histórias, eu conheço um outro lado de cada um que está ali. Mas ela traz para mim uma segurança emocional, porque para mim ser servidora pública me traz também uma segurança emocional de que daqui a pouco eu tô com 50 anos e eu não vou, meu currículo não vai ser deixado de lado por conta da idade.
mas me traz também a liberdade de poder contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Que é o que você faz com palestras, né? Exatamente, porque esse desenvolver, tudo que eu consegui aprender ali buscando como professora, porque eu tive que estudar muito para poder dar aula, sim, eu posso contribuir com a sociedade de outra forma. Realizo trabalhos voluntários também com jovens, para auxiliar na elaboração do currículo. Então, eu acho que eu posso continuar fazendo essa outra atividade paralela. Somar, né? Somar. E o mais importante que você disse, que é importante quem está assistindo ter essa reflexão, não é da noite para o dia. Não é. Não é como um mar de rosas. Eu quero, vai ser assim. Você tem que ser resiliente ao processo, né? É um processo para tudo se concretizar, né? E como que as pessoas podem ter acesso à sua mentoria, entrar em contato com você, saber mais, né, sobre essa questão de carreira, porque eu creio que vão surgir muitas dúvidas, né, que a gente às vezes nem traz aqui, mas nos comentários depois as pessoas vão querer procurar você, como que as pessoas podem entrar em contato para ter acesso à sua mentoria, contratar também? Pode entrar lá no meu perfil, no Instagram, @miriammantovani_. E lá tem o meu contato, forma de entrar em contato comigo, o WhatsApp também tá lá. Pra gente, hoje a pandemia nos tirou de uma caixinha, que antes a gente precisava ter escritório, sim, né? Agora a gente atende online, eu posso atender estando lá na cidade que eu estou lotada. Legal. Eu trabalho nas minhas folgas, e isso para mim é prazeroso. Muitas das minhas atividades, ela é voluntária. As palestras que eu faço para auxiliar principalmente jovens, é voluntário. Então, eu consigo assimilar isso na minha folga e consigo fazer atendimento online. Então, a pandemia, ela trouxe, infelizmente, muita tristeza, mas falando do mercado de trabalho, nós tivemos que olhar com outra visão, né? Olhar outras possibilidades, outras portas, né? Muitas pessoas se redescobriram, né? Exato. Se redescobriram, que é importante, né? Às vezes a pessoa tá ali, como a gente falou lá no começo, né? Numa função desgastante, porque a mente dela tá limitada àquilo. É só aquilo que ela acha que ela sabe fazer, ou tem medo de mudar porque sabe fazer tão bem feito aquilo que já faz há anos, né? E tem medo, às vezes, de se abrir ao novo, né? Sim. Miriam, qual é o recado ou a orientação que você deixaria aqui para o nosso público referente a essa questão de carreira, né? De ter essa mudança de carreira, seja acima dos 40, acima dos 50, alguém que está querendo ter essa mudança de trabalho, de profissão. Olha, o meu recado é para que vocês acreditem em você. Porque se você não acreditar em você, como que quem está te entrevistando ou alguém que está te oferecendo uma oportunidade vai acreditar? Então, a importância de se conhecer, se conheça. Faça esse exercício que eu falei. Elenque aí, eu costumo falar para os meus mentorados 11, para fazer com que eles apertem mesmo. Então, eu peço para vocês, façam esse exercício, elenque 11 potencialidades, 11 pontos fortes, 11 coisas que você admira em você. Para que você chegue onde você quer chegar, sabendo que você tem potencial para isso. Fortaleça a sua autoestima com o seu autoconhecimento. Legal. Bom, Miriam, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Ágape Podcast. Foi uma honra receber você aqui. Quero agradecer quem está aqui acompanhando também, a Sandra, o esposo dela, está aqui acompanhando também, o Zadok. Agradeço a você que assistiu até aqui. Eu acredito que foi muito edificante, né? Se a gente deixou alguma coisa de falar, você que gostaria de falar mais sobre algum tema, alguma coisa que a gente deixou de falar sobre a questão de transição de carreira. Eu acho que abordamos bastante. É bem produtivo, eu que agradeço. Deu para dar uma clareada, você aí que está acompanhando, né? Não toma nenhuma decisão pela emoção, né? Ou por raiva, ou por tristeza, ou por frustração. Primeiro, busca isso que a Miriam falou, se conhecer, para depois você fazer um planejamento e depois você buscar fazer uma mudança. Se você não fosse nada disso que você é hoje, qual profissão que você escolheria ser? Nossa! Eu já pensei em fazer psicologia na época que eu estava no RH. E aí o meu esposo acaba sendo meu mentor. Ele fala assim, tá, mas o que vai mudar? A profissão, você quer o mundo corporativo. Sim.
Você quer a função de liderança, sim. O que vai mudar? Eu acho que é mudar o conhecer o comportamento das pessoas. Hoje não faz mais parte do meu planejamento, mas eu ainda quero estudar psicanálise. Eu quero estudar, que não é a psicologia, mas é a psicanálise. Eu gosto de me aprofundar um pouco mais na área comportamental. Legal. Bom, pessoal, e aí, o que vocês acharam do nosso episódio de hoje, de tudo que foi falado aqui, dessa história interessante da Miriam que nós contamos hoje aqui? Deixa aqui no comentário. E eu quero falar também para você acompanhar as nossas redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, @Conexão Ágape Podcast. Lá a gente divulga os cortes da entrevista, as fotos, os bastidores. E você também acompanha por lá quem será o próximo ou a próxima convidada. Então, agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui e espero você no nosso próximo episódio. Até mais!